Boa tarde a todas e a todos. Bem, meu nome é Átila Alexandre Nunes, sou secretário de Estado de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos. Eu até conversei com o Dr. Werneck aqui, ele pediu para dar essas primeiras palavras, né? Até comentei que aqui eu também sou visita, mas fico muito honrado, né, de poder começar. Primeiro, queria deixar registrado aqui o grande agradecimento por parte da Secretaria de Estado. Eu acho que eu posso falar também aqui em nome do governador, da importância de ter esse espaço dentro da Procuradoria-Geral do Estado, pela importância não só desse ambiente, né, ele tem um peso institucional muito grande, mas não só isso, mas acredito que o momento que nós estamos atravessando é um momento que esse evento acaba ganhando contornos talvez ainda mais sérios e de grande responsabilidade. Nós, na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, nós desenvolvemos um trabalho, e eu tenho muita honra do Dr. Werneck ser o nosso procurador. Nós desenvolvemos um trabalho lá diário que muitas vezes não é bem compreendido por parte da sociedade fluminense. Tenho certeza que os que estão aqui devem imaginar hoje como é que é a visão, né, da sociedade perante os princípios dos direitos humanos. Infelizmente, existe muita resistência, muita distorção. Os temas que vão ser tratados aqui, tanto do racismo quanto da intolerância religiosa, são temas que, quando a gente acha que está avançando, parece que dá um passo atrás. Mas esse é o processo que nós temos que enfrentar. De vez em quando, esbarramos com questões burocráticas, problemas orçamentários e até questões jurídicas. Conversando com o Dr. Werneck, um tempo atrás, com o procurador-geral, nós, inclusive, debatemos sobre a questão da forma como determinados crimes, principalmente no caso ainda da intolerância religiosa, não ter a tipificação, né, no Código, e a gente acaba, muitas vezes, vendo que aquelas pessoas que são vítimas, né, desse tipo de intolerância, muitas vezes têm dificuldade de fazer um registro policial, o próprio agente público ele não está preparado na ponta, ali na delegacia, para fazer a forma de descrição, né, do ocorrido da melhor forma. Temos questões seríssimas de revitimização, onde aquela pessoa que sofreu um preconceito e procura uma delegacia, aquela vítima, muitas vezes, acaba tendo um atendimento que é muito aquém, né, do que um cidadão ou uma cidadã merece. E, com isso, o Estado ele acaba falhando, né, no combate do racismo, combate à intolerância. Eu venho defendendo, né, já existe essa lei, mas até hoje não foi, né, implementado. Eu sou um defensor da DECRAD, que é da Delegacia de Combate ao Racismo, né, e de todos os delitos de intolerância. Obviamente que num ambiente, né, com tantas restrições orçamentárias, é sempre uma dificuldade muito grande, né? O entendimento, muitas vezes, é que estaríamos, na realidade, como Estado, direcionando, né, os raros recursos financeiros para uma delegacia especializada, onde talvez não fosse tão urgente nesse momento. Mas quando a gente começa a viver, né, viver esse dia a dia, e quando a gente começa a atender, como a gente atende lá, tantos e tantas famílias que sofrem talvez a maior violação de direitos humanos que uma família pode sofrer, que é a perda de um ente querido, você começa a questionar se também não deveria, porque esse preconceito, na realidade, se a gente parar para pensar, ele vai indo, né, degrau a degrau. Ele começa com atos menores, não há qualquer tipo de problema para o infrator, vamos chamar assim, e aí depois ele dá um segundo passo, aquilo fica um pouco mais violento, às vezes uma agressão verbal passa a ser uma agressão física, e aquilo vai avançando até chegar ao ponto, como nós vimos no ano passado, quando nós tivemos esse debate, né, da necessidade
não da necessidade, né, mas o quanto que poderia a PGE contribuir, né, dentro dessa construção de soluções, quando a gente viu, por exemplo, aquela dirigente sendo ameaçada na base de fuzis, mandando quebrar todas as suas imagens, tudo aquilo que era mais sagrado para ela. Nós fizemos, inclusive, esse atendimento dessa dirigente na secretaria, e nem precisa dizer o trauma que ela passou. Ela ainda teve a possibilidade, naquele momento, de sair não só do Estado do Rio de Janeiro, mas do país. Ela teve, porque raros são aqueles que podem fazer isso. E ali mostrou como a questão da intolerância, do racismo, ele deu um passo acima. Já não era mais uma questão simplesmente cultural, nós passamos a discutir um assunto realmente de segurança pública. Esse assassinato, essa execução da vereadora, eu acho que, de um certo modo, só reforça o que a gente vinha, né, identificando em alguns pontos, como a situação no Rio de Janeiro ele tem realmente uma gravidade de outro porte. Então, eu agradeço muito, né, a PGE, em nome do Dr. Werneck, quem, né, desde o primeiro momento, é um profissional extremamente engajado, né, todos devem conhecer a carreira do Dr. Werneck. Ele não faz mais, né, só um trabalho ali jurídico, já é um trabalho que inspira a todos nós. Então, agradecer profundamente a PGE, dar essa oportunidade para a gente discutir esse tema. E eu acho que o mais importante, agradecer a todos vocês que estão aqui, porque se a gente quer construir e criar uma cultura de respeito na nossa sociedade, não apenas combater a intolerância, porque o oposto da intolerância é tolerância, eu acho que ninguém tem que ser apenas tolerado pela cor da sua pele, pela sua religião, por sua orientação sexual, nada disso. A gente tem que ser respeitado pelas nossas individualidades. Então, se a gente quer buscar uma cultura na sociedade do respeito, a gente vai precisar muito dessa sociedade. Não vamos esperar as soluções apenas vindo do meio governamental. O governo tem muito a fazer, mas a solução não virá única e exclusivamente do aparato governamental. Vocês farão essa diferença. Vocês farão essa transformação. Então, espero realmente que hoje o debate seja muito positivo e que todos possam sair daqui ainda mais preparados para enfrentar o debate na rua. Meu muito obrigado. Eu agradeço, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, as palavras do nosso secretário de Estado de Direitos Humanos, Átila Nunes, e digo Átila Nunes para se referir também a seu pai e a seu avô, né, que tem uma grande linhagem de defesa, né, de atos, né, que sejam caracterizados, né, como de combate à intolerância religiosa, de combate ao racismo, há muitos e muitos e muitos e muitos anos, né? Eu, na minha experiência familiar, sempre vi a referência a essas pessoas como pessoas que eram merecedoras da confiança geral daqueles que se posicionam contra o racismo, contra a intolerância religiosa. Então, secretário, é muito importante para a Procuradoria, sim, a sua presença aqui, defendendo essa posição, e a Procuradoria tem tido, assim, a característica de ser a casa das ações afirmativas, a casa do combate ao racismo, a casa onde se procura discutir e praticar ações e políticas que possam trazer a igualdade, que possam elidir todas as formas de discriminação. Esse seminário foi proposto no momento em que nós não estávamos ainda marcados por essa dor profunda do assassinato da Marielle, né? E ele ganha uma conotação, como disse o secretário, mais intensa, porque, né,
houve esse crime bárbaro, esse crime horrível, esse crime que precisa ser desvendado, e esse crime que, além de ser desvendado, tem que servir para animar as nossas consciências para que não haja mais crimes dessa natureza, né? Não só porque se trata de um crime que revela a existência de um estado de exceção, como se trata de um crime que, evidentemente, foi feito e foi praticado porque foi praticado contra uma mulher negra. Eu dizia ao Frei Davi, né? Eu fui secretário de Estado de Administração, eu puni 300 policiais. Me ameaçaram, mas jamais fizeram nada contra mim, porque eu sou branco, certamente. Então, essa consciência que eu tenho, né, é a consciência que nós temos que compartilhar, né, e a Procuradoria-Geral do Estado, através de vários programas, nós fizemos o sistema de cotas para estagiário, o sistema de cotas para residente, o sistema de cotas para procurador, o plano de inclusão social, que é o nosso pós-graduação gratuito, para incluir, né, cotistas e estudantes negros. Então, temos toda uma história em relação a isso. E temos autocrítica também, né? O que se demonstra hoje nessa mesa que está aqui. A professora doutora Tula Pires, né, que muitos aqui conhecem, é a primeira jurista negra a dar uma conferência na Procuradoria-Geral do Estado. Isso é, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo digno do nosso sorriso, como digno da nossa lágrima, porque isso já devia ter acontecido há muito tempo, porque há mais de 100 anos deveria haver juristas negras, né, da categoria e da argúcia, da capacidade de especulação intelectual que tem a Tula. E, né, trouxe aqui também hoje, né, para marcar a presença da mulher, uma grande professora de direito penal e uma grande militante das causas, né, femininas, que é a professora Vitória Sullock. E, sem mais delongas, como se dizia antigamente, eu vou passar a palavra à professora Tula, que todos gostarão de ouvir, e depois eu e a Vitória vamos debater o que ela disser. Muito obrigado a vocês. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite da Procuradoria ao querido amigo Augusto, saudar o secretário, Vitória, querida, e dizer que, para mim, é muito desconfortável ser a primeira jurista negra a falar nesse espaço. Eu não consigo abrir um sorriso, efetivamente, não só porque não é aceitável que isso aconteça apenas em 2018, mas porque tem muita gente que me antecedeu. Tem muita gente que me formou preta no direito e que deveria ter, né, falado, deveria ter passado, deveria ter sido lida nas faculdades de direito. E estão todas aí, né? E aí eu estou falando só das mulheres, estou falando no feminino, né, porque estou me referindo a mulheres, né? Mas tem, se a gente falar, né, do povo preto, eu teria muitas pessoas, outras, a me lembrar, né? E a, de novo, né, fazer com que esse ato seja um ato que, apesar de necessário, né, Augusto, seja extremamente desconfortável para todos nós. E acho que esse é um desconforto importante para a gente discutir algumas coisas. Discutir, e eu não vou falar em intolerância religiosa, porque, no meu ponto de vista, o que a gente tem no Brasil é racismo religioso. E, para discutir racismo, em qualquer de suas manifestações, eu acho que o desconforto é o ponto de partida. Porque a gente tem discutido, quando, né, se propõe a discutir racismo no Brasil, a gente tem discutido racismo no Brasil e tem se distraído muito rápido com respostas fáceis, né, e confortantes. Né? Discutir racismo é se deparar com um lugar em que a violência ocupa na formação da nossa sociedade, das nossas instituições e das nossas relações, que é muito difícil de lidar. E é uma violência que constitui branco, constitui preto,
constituem instituições, né? Portanto, é muito difícil para todo mundo, né? Não é algo que deveria, com seriedade, ser discutido sem dor, né, por ninguém. E, não por acaso, as saídas confortáveis, né? E aí a gente, no direito, tem uma série de saídas confortáveis para oferecer, né, por aí, princípio da igualdade, ideia de liberdade, Estado democrático de direito, direitos humanos, infelizmente têm sido rubricas para oferecer respostas rápidas e confortáveis para a gente continuar vivendo o que a gente sempre viveu. Uma sociedade que é hierarquizada, uma sociedade que determina quem é humano e quem não é humano, uma sociedade que divide quem vai viver na zona do ser e quem vai viver na zona do não ser. E o direito, até agora, só serviu para lidar com quem está na zona do ser. Ele opera na zona do ser, a partir da zona do ser, e, portanto, ele só funciona na zona do ser. Para quem habita e vem da zona do não ser, a regra é a violência, e continua sendo. E os exemplos são muito diretos, né? Enfim, a gente vem de um exemplo muito direto em relação a isso. O Augusto acabou de destacar para a gente, né, a diferença de estar em um lugar em outro e ter uma atuação próxima. Mas, mesmo assim, a gente insiste em se distrair com saídas mais confortáveis e rápidas, né? E, enquanto a gente continuar tentando discutir racismo nesses termos, a gente vai produzir muito pouca coisa com isso, né? Então, por isso que eu acho que esse desconforto é importante, né? Porque se tem desconforto, é possível que a gente desnaturalize alguma coisa, né? Se a gente conseguir partir de um lugar onde a gente não vai se distrair com respostas rápidas, é possível que a gente consiga entender de onde vem, né, esse estranhamento. O que esse estranhamento está dizendo para a gente, né? E é importante fazer essa discussão sobre racismo religioso aqui na PGR, porque o sistema de justiça é um dos aparatos institucionais mais eficientes na manutenção de relações racistas no Brasil. E a PGR integra, né, esse sistema de justiça, assim como todo o Poder Judiciário, boa parte da advocacia, das defensorias públicas e as outras procuradorias. E se a gente tem alguma responsabilidade num direito que é muito limitado para dar conta de quem está na zona do não ser, é se comprometendo com isso, né? Entendendo que toda a sua atuação tem sido mobilizada para manter a violência na zona do não ser. Para fazer com que a violência opere lá, privilegiadamente lá, desproporcionalmente lá. A gente construiu um pacto institucional e um suposto pacto democrático onde a condição de exercício de liberdade, de garantia da propriedade, da igualdade e da fruição de direitos da zona do ser tem sido sustentada na violência permanente e cotidiana na zona do não ser. E não dá mais para passar a mão na cabeça de ninguém, porque ninguém nunca passou na nossa. A gente construiu estereótipos sociais no Brasil, onde o sujeito preto ele é visto como o violento, ele é visto como criminoso potencial, ele é visto como precário, ele é visto como bárbaro, ele é visto como servil, quando, desde que aqui chegamos, o que a gente tem feito é oferecido à sociedade brasileira a oportunidade de viver um outro tipo de relação. Se a gente voltar, né, nos processos, e aí volta só no século XIX, né, não precisa nem voltar tanto, se a gente voltar no século XIX, nos processos de negociação e conflito entre escravizados e seus senhores, o que a gente tem são processos muito bem construídos de negociação permanente, onde, de um lado, a negociação desse senhor se dava para controlar aquilo que ele estava disposto a abrir mão, né, só era viável e possível na gramática do controle, e, do outro lado, né, a nossa negociação era uma negociação para ter alguma coisa para além da sobrevivência.
Se a gente quisesse constituir as nossas relações pelo lugar da violência, para aquela imagem que foi construída sobre nós, a nossa história teria sido muito diferente e possivelmente muito mais interessante. Mas não foi isso que a gente fez. Essa não é a oportunidade que a gente vem oferecendo secularmente à sociedade brasileira. Mas é nesses termos em que a gente é tratado, e é nesses termos em que a gente é constituído, e é nesses termos que a gente tem que ficar o tempo inteiro brigando e provando nas nossas relações, nas instituições, que a gente está de outro jeito, que a gente vem de outro lugar, que a gente está propondo outra coisa. Agora, é importante que a gente tenha em mente que ninguém vai continuar jogando permanentemente um jogo onde a gente só perde. É preciso que essas oportunidades não sejam desperdiçadas. Quando o povo preto luta por ações afirmativas, ele está, de novo, não pedindo um benefício. Ele está, de novo, oferecendo uma oportunidade à sociedade brasileira para construir uma outra história, pacificamente. E o que a sociedade brasileira faz com isso? Deturpa tudo. Transforma isso, né, num pedido, né, de migalha, de esmola, de uma gente que não tem horizonte. Não. A gente está tentando oferecer mais um mecanismo de composição de conflito de forma pacífica. A gente pode fazer de outro jeito. É importante que isso fique na mesa, que isso não seja tirado da mesa, porque isso também é tirado da mesa. Porque a nossa desumanização é tão profunda que sequer o reconhecimento de que isso é uma escolha para a gente, propor medidas pacíficas de convivência é uma escolha para a gente, não é reconhecido. E a gente faz essa escolha de maneira consciente. Isso significa dizer que a gente sabe das outras oportunidades e das outras possibilidades. Só que a gente sangra desde que aqui chegou. É por isso que a violência para a gente não é uma opção, não tem sido uma opção. Porque quem sangra somos nós. E a gente sabe os efeitos do sangrar o tempo inteiro. Mas é importante que a sociedade brasileira e o sistema de justiça entenda que opera positivamente quando age e quando se omite na manutenção desse lugar de hierarquia entre nós. Não se escondam em rótulos como Estado Democrático de Direito, como segurança jurídica, como princípio da legalidade e direitos humanos para produzir as violências que vocês produzem. Não dá para o sistema de justiça continuar apenas identificando o extermínio da população preta e indígena no Brasil no tiro do agente de insegurança. Antes do tiro, muitos dos agentes públicos, nas suas mais variadas áreas de formação, já mataram muitos de nós. E mataram muitos de nós usando dinheiro público. O Poder Judiciário mata muitos de nós o tempo inteiro. Os hospitais públicos matam muitos de nós o tempo inteiro. E não matam universalmente. Quem recebe menos analgesia, quem recebe menos tratamento, quem nunca é marcado com a pulseirinha vermelha, não tem uma morte universal por um sucateamento universal do público. A gente sabe muito bem, né, que o sucateamento do público, ele desproporcionalmente viola vidas pretas e indígenas. E principalmente de mulheres pretas e indígenas. As escolas públicas têm matado muito a gente. As universidades públicas continuam o serviço. Não estou dizendo que as privadas não o façam.
Tá? Eu só estou falando do público porque eu estou na esfera pública. Eu estou discutindo com o Estado, nas suas mais variadas formas de atuação. Mas eu não estou blindando o privado disso, não. Então, é preciso que cada um assuma a sua responsabilidade nessa história toda. Cada um do seu lugar. Sem falar em nome do outro, sem falar pelo outro, sem achar que a gente precisa de mediação e sem se esconder nas respostas fáceis e confortáveis. Porque isso a gente não vai conseguir produzir muita coisa com isso. É preciso que a gente entenda que continuar mobilizando o aparato jurídico nos termos em que a gente vem mobilizando, tanto em termos teóricos quanto práticos, né, é reforçar esse ciclo de desvantagens históricas. E todos somos criativos o suficiente, porque ninguém aqui abre mão do seu caráter de racional, para a gente mobilizar o direito contra o direito. Não foram poucos os exemplos históricos de mobilização do direito contra o direito, e foram só desses espaços que a gente conseguiu algum tipo de avanço significativo. Então, eu não estou dizendo que eu não aposte num Estado democrático de direito. Aposto. Eu só não reconheço, né, nos termos em que ele nos foi apresentado até agora, que nós estivemos implicados nesse plano, nesse projeto. Eu não sou uma pessoa, né, que fale contra direitos humanos, ao contrário. Eu trabalho pelos direitos humanos, mas não por uma rubrica tal como elas têm sido colocadas, que sirva para qualquer coisa, inclusive para justificar mais violência contra nós. A gente tem muitos exemplos nesse sentido. A gente sabe que a Lei Maria da Penha tem uma série, né, de vantagens, mas a gente sabe que os efeitos da Lei Maria da Penha têm produzido a diminuição do feminicídio entre mulheres brancas e aumentado o feminicídio entre mulheres negras. Isso deve dizer alguma coisa para a gente. Na verdade, está gritando alguma coisa para a gente. Não sei qual é o grau de abertura que a gente tem para ouvir o que está sendo dito, mas estão gritando alguma coisa. O Supremo acabou de dar um habeas corpus coletivo para que mulheres mães em prisão provisória tenham a substituição para prisão domiciliar. E a gente sabe que os principais entraves para a substituição dessas prisões virão do sistema de justiça. Já começou gente preocupado com documento. Cadê o papel? Eu preciso de um papel. Preciso de um papel para comprovar qual é o domicílio dessa mulher. Como é que você vai comprovar o domicílio dessa mulher se são as mulheres, e principalmente as mulheres negras, que são responsáveis pela manutenção dessa casa? Se elas estão presas, vocês acham que casa é essa, gente? Onde é que a gente está vivendo? O que é, gente? Não, entendeu? Sem cinismo. Sem cinismo. É papel do Estado fazer a substituição e dar um aluguel social para essa mulher. E dizer para onde que ela vai morar, em condições de morar com o filho dela. Não é ficar exigindo conta. Exigir conta em favela, gente? Conta de luz em favela? Vai pedir escritura? É ela que paga o aluguel. E outro, ela não recebe visita. Quem é que vai levar esse documento? E aí, o que a gente vai ter de novo? Possivelmente. E aí, eu não gosto de fazer exercício de adivinhação, mas é o que está colocado para a gente. O que a gente vai perceber depois dessa decisão do Supremo? Que ela vai soltar mais mulher branca do que vai soltar mulher preta. Né? Aí, o que o povo vai dizer? Gente chata. Lá vem o mimimi de novo. A gente não pode fazer nada, que tudo que a gente faz, eles vão dizer depois que serve mais para branco do que para preto. É, porque é feito assim. E a gente não tem tempo para fazer mimimi, não. A gente está falando óbvio. Eu estou falando alguma maluquice, gente? Vocês acham razoável exigir esse tipo de comprovação dessa mulher nessa circunstância? Sério mesmo? E aí o que o sistema de justiça faz? Nada. Exige o papel. E burocratiza o processo. E as mulheres continuam presas. E os filhos continuam sem as mães.
que nem para velar os seus filhos vão conseguir. Então, é preciso que o sistema de justiça se dê conta do que faz e de como opera. E aí o povo vai dizer, mas isso não é racismo. Meu amor, o racismo institucional saiu da dimensão da intenção. Se vocês ainda estão pensando e discutindo racismo, buscando a intenção de um racista, achando que racismo está relacionado exclusivamente a ter uma intenção de humilhar um outro, chamando o outro de macaco, atenção. Atenção. Tem séculos de produção teórica e política sobre o racismo no Brasil que está à disposição de todos e todas vocês. Em sala de aula, como educadora, eu sou obrigada a respirar fundo, pegar na mão dessa criatura e oferecer o caminho. Aqui, não. E tem produção não só teórica, tem muita produção política sobre as formas em que o racismo opera numa realidade como a brasileira. E a gente já não discute isso há muito tempo, nesses termos. É, de novo, uma resposta rápida e confortável para o agente público que está atrás da mesa falando, mas eu não estou chamando ninguém de macaco. Eu nem vi se ele é preto, se essa mulher é preta, se ela não é. Eu estou aqui só querendo cumprir o habeas corpus do Supremo. Não tem racismo nenhum. E tem. Porque o efeito dessa sua inação ou da sua ação nesses termos vai recair desproporcionalmente sobre a população preta no Brasil. E isso se chama racismo institucional. Não estamos preocupados com o coração nem com a intenção de ninguém. Estamos preocupados com os efeitos dos atos e das omissões de todo e cada um, mas principalmente de quem responde pela República Brasileira. Então, é preciso que a gente se dê conta, né, de qual é a realidade que a gente está vivendo, qual é o tamanho do lugar da violência nas relações que a gente constituiu, para que a gente possa produzir alguma coisa diferente com isso. Eu acho que o discurso do amor tem o seu lugar. Acho que a segunda mesa é uma mesa muito mais capacitada para mobilizar esse lugar da luta, que é extremamente necessário, mas eu não vim, principalmente depois que fiquei sabendo que sou a primeira aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. E se a Procuradoria honrar ações como, né, o Werneck aqui dentro, a gente com certeza consegue produzir alguma coisa distinta. É preciso que a Procuradoria entenda qual é a parte dela no gatilho que está matando a gente. Quando eu comecei a estagiar, não vou dizer quando não, para vocês não fazerem conta, mas quando eu comecei a estagiar, e eu fiz estágio na Defensoria Pública, eu fiquei 1 ano estagiando na vara de fazenda. Porque sempre gostei de direito público, fui catar vara de fazenda pública. Numa época onde a gente ainda discutia, porque, sei lá, porque em algum momento isso era uma discussão ainda, que nunca entendi por que ainda se discutia isso, mas era uma discussão quente, se direitos sociais eram fundamentais ou não. Para mim não tem, né, assim, aquele negócio, né, gente? Qual foi a parte da Constituição que esse povo não leu, né? O título 2 começa 2 direitos fundamentais. Artigo 5º, artigo 6º. Não tem uma outra divisão. Assim. Não precisa fazer muita conta, não precisa fazer esforço hermenêutico. Não é? Como é? Título 2, artigo 5º, direitos individuais e coletivos. Artigo 6º, sociais, econômicos. Não precisa fazer esforço hermenêutico, né? Mas tinha uma discussão hermenêutica, um negócio, uma briga de foice, para a gente conseguir a questão de medicamentos e tal. Então, é só porque, assim, já que eu estou na Procuradoria, né, qual é a parte do gatilho? Né? Porque era isso, a gente estava ali solicitando medicamentos
para uma população, era basicamente o que a gente fazia, era isso. Né? E tinha, do outro lado, boa parte da Procuradoria mobilizada para fazer esforço hermenêutico para dizer que aquilo não era direito fundamental. Sinceramente. Né? Qual é a parte do gatilho que essa casa está apertando? Né? Qual é o momento dessa execução que essa casa está se utilizando? Qual é a responsabilidade dessa casa sobre o genocídio de nossa gente? Genocídio não é só o extermínio, gente. O genocídio não é só o assassinato. Né? Qualquer ação que opere para gerar dano grave à integridade física ou mental de alguém, submissão de um grupo a condições de existência que lhe ocasionem destruição física total ou parcial. Como é que tem sido a atuação nessa casa em relação, né, às unidades prisionais? Né? Medidas destinadas a impedir nascimento no grupo, boa parte das ações relacionadas à área da saúde tem implicações diretas na possibilidade de vida, não só de quem está sendo gestado, mas de quem gesta. Além de outros processos. E isso eu estou tomando como base o tratado internacional que tipifica o que é genocídio. Que sequer é um tratado internacional que dá conta do tipo de genocídio que opera por aqui. Porque é um tratado que foi pensado para responder ao genocídio que aconteceu contra os judeus. A Namíbia foi bem antes. E a comunidade internacional não se mobilizou. O genocídio que opera por aqui tem as suas especificidades. E, para a gente tratar o genocídio como a gente deveria, a gente precisava ter uma normativa específica dando conta das nossas especificidades. Mas eu não estou nem precisando ir para isso. Eu estou pegando o genocídio tal como previsto para lidar com a zona do ser. A gente consegue ver, né, a atuação da Procuradoria, por ação ou por omissão, em muitas das tipificações que podem comprovar o genocídio. E é preciso que a gente entenda, né, que não dá para se acomodar com isso e dizer, bom, mas a gente faz o que dá. Não, não dá para ser isso. Porque para a nossa gente não dá. Porque para a gente estar vivo, a gente precisa fazer mais do que o que dá. Se a gente fizer só o que dá, a gente não vive. Então, dá para todo mundo fazer um pouco mais. E em matéria religiosa, idem. Porque em matéria religiosa, a gente tem percebido no Estado do Rio de Janeiro, nos últimos tempos, mas não apenas, isso também é constitutivo de como nós somos, né, o genocídio operando em várias das suas facetas. O que aconteceu no final do ano passado foi ações que nós tivemos conhecimento mais diretamente relacionadas ao extermínio, né, ou ao assassinato direto de algumas lideranças religiosas, ou de alguns religiosos, ou de tentativa de assassinato. Né? Mas a gente vive uma série de outros processos de apagamento. Né? Quando o secretário diz que o que aconteceu foi que virou questão de segurança pública, sempre foi. Não por acaso, os meus mais velhos estão aqui para não me deixar mentir, tem várias casas cujos primeiros registros tiveram que ser feitos em sede de delegacia policial. Esse é o problema. Transformar em uma questão de segurança pública não é resolver a nossa questão. Porque nós sempre fomos uma questão de segurança pública, nós nunca fomos reconhecidos como prática religiosa, como prática de convivência, como prática de apoio mútuo. Nós sempre fomos tratados como uma questão de segurança pública. Só que o problema é que, antigamente, nós éramos uma questão de segurança pública e o fuzil estava apontado, né, para nós. E o que pode ter acontecido era uma questão de segurança pública tentando oferecer-nos um escudo. De qualquer maneira, virar ou continuar a ser questão de segurança pública definitivamente está longe, né, de caminhar no sentido daquilo que a gente precisa. Né? A gente precisa que as nossas escolas não matem as nossas crianças tão cedo, tão rápido e tão devastadoramente. Essa semana mesmo, a gente, no meio dessa história toda de Marielle, estava o caso, eu estou esquecendo agora o nome
da companheira de São Paulo, que teve os seus livros, um livro sobre princesas negras, né? Um livro que a Rede SESI comprou por conta de uma reclamação de um dos pais. A Rede SESI mandou tirar, agora, enfim, conseguimos reverter, voltou, mas é isso, é disso que a gente está falando. Né? O grau de racismo religioso dentro das escolas públicas é devastador, não só, né, para meia dúzia de 3 ou 4 professores e professoras que estão mobilizados na aplicação de uma lei, porque é isso, né? Não são professores e professoras militantes de religiões de matriz africanas, não. São professores e professoras, portanto, agentes públicos que estão tão simplesmente aplicando as normas existentes no Brasil, ou seja, 10.639 a 1.645. Né? Esses são professores e professoras, agentes públicos que têm sido perseguidos, né, transferidos de escola, ganhar um monte de anotação na sua folha funcional, tem não conseguido trabalhar dentro de sala, sofrendo boicote da comunidade escolar de uma forma mais ampla, simplesmente porque estão seguindo o princípio da legalidade, né? Ao administrador público, ele é obrigado a fazer o que está previsto em lei, no termo que a lei determina, é só o que ele está fazendo, não é mais nada. Para isso o direito não serve, né, gente? Nessas horas não serve. Né? E, do outro lado, a gente tem crianças e adolescentes sendo dizimadas por dentro, e dizimadas nas suas possibilidades, e dizimadas na construção de elos saudáveis com os seus e com as suas. Porque não basta que você, na sua comunidade religiosa ou na sua família, tenha referências positivas sobre a religiosidade de matriz africana, se você passa boa parte da sua infância na escola, que é o tempo que as crianças ficam na escola, ouvindo que aquilo é tudo e qualquer coisa menos referência positiva. Que é tudo que ele não pode ser, que é tudo que ele não pode conviver, é tudo que ele tem que eliminar. Porque é isso, né? Não basta não poder ser, não basta não querer ser, não basta rechaçar, você tem que eliminar. Você é doutrinado a eliminar. Então, a gente tem aí dimensões muito graves, né, do racismo religioso dentro de instituições públicas. A mesma coisa tem acontecido nos hospitais. A gente sabe que isso também é um fator que pode determinar o tipo de atendimento que você vai receber ou que você não vai receber. Não é de hoje que a secretaria recebe, né, no CEPLIR, casos de crianças que não entram na escola, porque a diretora não deixa entrar na escola. Não é isso? Casos de atendimento religioso que não vai fazer. Né? É porque, normalmente, a gente pensa nisso só com determinadas denominações religiosas que têm restrições a determinados procedimentos. Né? Aí, normalmente, a gente acha que essa dimensão no âmbito da saúde só acontece nesses casos. A como a gente pode equilibrar, né, essa determinada liturgia com determinados procedimentos médicos. Mas a gente está esquecendo de olhar, no dia a dia, né, como é que a gente mobiliza o aparato religioso, a denominação religiosa, para determinar o tratamento que as pessoas vão receber. Independentemente de haver ou não compatibilidade entre o procedimento médico ou a ausência do procedimento médico e aquilo que a pessoa acredita, aquilo que a pessoa professa. E a gente sabe que existem uma série de signos, né, muitos aparentes, outros, né, mais reservados, mas que são signos que pessoas que são religiosas identificam, ou que já foram de determinadas religiões, ou convivem com pessoas de determinadas religiões que identificam. A gente não precisa estar vestido com plaquinha, né, de denominação religiosa, nem tendo um formulário onde a gente preenche ou não preenche com a denominação religiosa para que a gente tenha, né, esse tipo de categoria imprimindo a relação que o Estado vai ter com a gente. Do mesmo jeito a racial, do mesmo jeito a de gênero. Por que é importante que a gente tenha isso? Porque aí a gente consegue mapear. E todo mundo acha que não, que colocar isso é produzir esse tipo de realidade. A realidade já está posta. Colocar no formulário esses marcadores identitários não vão produzir violência. A violência ela já é produzida. Eles podem permitir que a gente tenha acesso ao monitoramento das violências que são desproporcionais em relação a determinados grupos. Mas não é um formulário que vai produzir uma violência entre nós. O que produz a violência entre nós é a nossa constituição enquanto sociedade.
E o fato de a gente ter, né, se constituído enquanto gente, enquanto povo, de forma violenta. E sem querer resolver isso. Né? Sobrepondo, né, a todo momento essas respostas rápidas, né, esses confortos fáceis. Então, acho que a gente tem muita coisa para falar. Acho que o Augusto e a Vitória vão conseguir levantar muitas coisas, vocês também, mas, num primeiro momento, como primeira provocação, era o que eu queria conversar com vocês, e a gente continua na luta, e continua na conversa, e continua botando para frente, espero, né, todos e todas nós, o legado daqueles e daquelas que lutaram por nós. Hoje, saindo daqui, mais tarde, a gente tem uma marcha que sai do Cais do Valongo até a Associação Brasileira de Imprensa, uma marcha que integra a campanha 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. Hoje é o dia 21 de março, hoje é o Dia Internacional de Combate ao Racismo e o Dia Internacional de Pessoas com Síndrome de Down. E hoje é um dia importante para a gente afirmar compromissos comuns, aqueles que o temos, né? E para a gente ver quais são os limites e possibilidades das alianças que estão sendo colocadas nos últimos dias, né? Essa é uma marcha que acontece 30 anos depois da marcha de 1988, que foi uma marcha que foi puxada pelo movimento negro, onde negros e negras daqui do Rio de Janeiro tentaram oferecer a sua narrativa sobre o centenário da abolição. E a nossa narrativa era sair da Candelária e chegar no monumento de Zumbi para dizer que o nosso compromisso de liberdade não era com Isabel. Nosso compromisso de liberdade era com Zumbi. Mas a violência, em 1988, não estou falando de outra data, estou falando de 1988, mas a violência do Exército Brasileiro impediu que a marcha andasse 2,3 quilômetros. Distância ousada. Eles tinham outros planos para a narrativa a ser oferecida sobre o centenário da abolição. E a nossa não foi nem reconhecida, nem aceita. Então, a gente puxou essa marcha 30 anos depois e vamos ver se, em 2018, a violência do Estado vai deixar a gente chegar onde a gente quer, que é na Associação Brasileira de Imprensa, para homenagear Carlos Alberto Caó, jornalista, constituinte, responsável pelo dispositivo que tornou o racismo crime inafiançável e imprescritível na nossa Constituição, e para Marielle. Vamos ver. Né? A gente marcha, a gente vai continuar marchando até onde o racismo de Estado permitir. Obrigada. Professora Vitória Sullock. Obrigada. É sempre impactante ouvir a Tula falar, mexe muito com a gente. Primeiro, agradecer o convite da Procuradoria, do professor Werneck, de estar aqui nessa mesa com o secretário, o próprio professor Werneck, mas, sobretudo, com a Tula, que é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração e que sempre me fez, desde o primeiro momento que eu conheci a Tula, sempre me fez pensar coisas que talvez antes eu não tivesse tanto impacto comigo, mas que é essa questão do lugar de fala, né? E que me levou à questão de discutir a branquitude. Eu ser branca e a minha incapacidade, pela minha branquitude, de chegar a poder falar com autoridade ou com o privilégio da minha posição na sociedade, e aí discutir, é o que eu tenho conversado, o que fazer com essa minha branquitude. A branquitude
é um lugar de privilégio. A branquitude é um lugar simbólico, subjetivo e objetivo de fala e que, justamente, traz uma construção social e reproduz essa construção social dos brancos terem um lugar privilegiado, enquanto outras raças teriam lugares deslegitimados ou menores. Portanto, a partir das conversas com a Tula, e eu agradeço a ela de poder justamente compreender que o lugar de onde eu falo, por mais que eu possa denunciar, falar do racismo, é um lugar diferente e eu não tenho a legitimidade, embora eu possa estar ombro a ombro com ela, mas eu tenho que reconhecer que o meu lugar de fala na sociedade brasileira racista, na sociedade brasileira que deslegitima e coloca negros e indígenas na zona do não ser, eu não tenho autoridade, nem tenho o privilégio de falar desse lugar, porque eu nunca estive no lugar do não ser. Minha zona de fala sempre foi a zona do ser, e é muito mais fácil falar da zona do ser. E daí eu assumir, ter que pensar o que fazer com a minha branquitude o que eu, da minha zona de conforto, porque a branquitude é uma zona de conforto, inegável, mesmo que alguns se deem conta e digam, não, naquela culpa ali, eu estou aqui na zona, mas eu quero fazer alguma coisa, mas a primeira coisa é reconhecer. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer aqui, reconhecer que a minha fala, embora eu esteja na luta, sobretudo a questão feminista, contra o racismo, contra os preconceitos, a minha fala é uma fala ali da branquitude, porque eu sempre estive na zona do ser. Essa seria a primeira fala, né? Ou seja, a branquitude é um lugar estrutural da sociedade. Daí as instituições, estruturalmente, terem um discurso da branquitude, é lógico. É um lugar estrutural e de onde o sujeito branco não vê ou vê o outro numa outra zona do não ser, mesmo que falhe a seu favor, mas não consegue justamente apreender o que seria aquela zona do não ser e a atribuição a esse outro, né, como se fosse um ser diferente, ao negro, ao indígena, aquilo que não atribui, muitas vezes, a si mesmo. A outra marca que eu gostaria, antes de começar a falar, ou comentar, o que a Tula fala é tão impressionante que eu acho que não é comentar, é simplesmente me associar a tudo que ela fala. É a palavra tolerância e intolerância, que sempre me deu arrepios. Por quê? Quando você fala que você é tolerante ou intolerante, parece que está falando de uma certa superioridade. Eu sou tolerante, eu tolero a religião africana, eu tolero os muçulmanos, ou não, olha, contra a intolerância religiosa. Temos que brigar para que... Não é uma questão de tolerância ou intolerância, é uma questão de respeito ao outro, não o outro deslegitimado, mas um outro que simplesmente professa uma fé ou cultua de forma diferente as suas entidades espirituais, é um respeito que é de igual para igual. Uns têm a fé colocada em entidades e seres espirituais da natureza, seres espirituais da natureza de conformidades diferentes. Vamos falar, por exemplo, na Umbanda, no qual você tem não só os seres espirituais indígenas, como também das matrizes afro, que você tem os orixás todos ligados às naturezas.
ou que seja uma fé derivado do candomblé ou das origens que vêm diretamente da África, Yorubá, Gegê e outras desse estilo, ou que seja dos santos católicos, ou seja, não há uma questão de tolerar. Eu não posso tolerar a outra fé, ou a outra crença, ou outro culto. Eu tenho que olhá-la como igual à minha fé, no sentido de que ela está no mesmo patamar de outra fé e de outro culto ou de outra religião. Portanto, essa palavra tolerância e intolerância é algo que, particularmente no meu vocabulário, não entra quando estamos falando em relação não só a religiões, mas em outros aspectos que são, na verdade, qualitativamente diferentes, mas não são superiores ou inferiores. Daí a necessidade de respeito entre as diferentes fés e as diferentes religiões e de que ela seja vista exatamente Então, esses dois pontos, para mim, são muito importantes. O meu lugar de fala é o lugar da branquitude, nunca estive na zona do não ser. E, de outro lado, a palavra tolerância ou intolerância religiosa é algo que um pouco me angustia, justamente porque é uma palavra que supõe uma superioridade de determinada religião ou de determinado lugar. E como a gente está falando de branquitude, supõe-se que a tolerância seria por parte das religiões brancas tolerarem outras religiões que não sejam as religiões dos brancos. Então, essas duas palavras, esses dois pontos, eu gostaria de marcar. E, tão somente, assim, o que eu gostaria de passar para vocês, ultimamente, eu tenho trabalhado com justamente essa minha pergunta, o que fazer com a minha branquitude, né? É tentar trabalhar o que poderia ser feito ou o que poderia ser pensado em termos de estratégia para, do campo da zona do cerro, ou do campo daqueles que estão ali na branquitude, mas que se revoltam contra o racismo e o preconceito, como poderíamos ter estratégias concretas e práticas que pudéssemos avançar, não avançar, eu sou mais utópica, eliminar determinadas questões. E, com isso, eu fui ler e trabalhar uma professora de Berkeley, Frances Wiedenstein. Ela trabalha com a ideia de letramento racial, ou seja, ela fala exatamente isso. O racismo, né, derivado da branquitude, é algo que se aprende e é algo que está estrutural na sociedade, né? Mesmo os brancos que se dizem não racistas ou que trabalham em programas de combate ao racismo têm na sua estrutura, na sua educação, na forma como foram criados, porque é estrutural da sociedade, tem a questão do racismo colocado. E aí, o letramento racial, ela fala que é um conjunto de práticas para que houvesse uma outra alfabetização na sociedade que não fosse a da estrutura de raças. Ela traz muito sucintamente, ela traz 5 práticas mais importantes, que todas elas podem ser aprofundadas. A primeira delas é essa que eu falei para vocês no início, que seria o reconhecimento da branquitude. Passa por isso. Passa pela condição que o indivíduo branco tem que reconhecer que a sua condição de branco na sociedade ocidental, europeizada, né? Nós somos todos de origem, né? para países colonizados, nosso lugar é privilegiado. Então, a primeira coisa para que uma alfabetização que nos levasse
a lutar contra o racismo seria o reconhecimento que essa condição de ser branco confere um privilégio ao indivíduo branco na sociedade. Ele tem que reconhecer isso para começar a pensar numa outra prática. O segundo problema seria pensar o racismo como um problema atual, atualíssimo, que não é um problema histórico, é um problema atual, porque é um problema estrutural da sociedade. Nós somos um país escravocrata. O Brasil é um país escravocrata. E não podemos deixar de reconhecer que o Brasil tem a mentalidade escravocrata. Por isso que se permite a fazer aos corpos negros o que faz. Porque ainda nós somos. Não é um legado histórico que ficou lá atrás e aí algumas práticas continuam. Não, é um problema atual. Tanto o extermínio indígena, que continua, quanto o problema nas grandes cidades, sobretudo, né, militarizadas e sitiadas, que nós vivemos. Ou seja, o reconhecimento de que o racismo é um problema atual e não só um legado histórico que ficou no passado, é o reconhecimento de que, diariamente, esse racismo é legitimado e reproduzido pelas estruturas sociais e pelas instituições do Estado e por todas as categorias da sociedade instituída. Portanto, é um racismo que se torna institucional. Mesmo que, às vezes, a gente pense que, por exemplo, como a Tula falou, olha que lindo, o STF deu lá concedeu o habeas corpus. Sim, ele concedeu o habeas corpus, parece que está tudo ótimo, né? Só que ele não concede, como a Tula falou, os meios para que essa concessão sejam cumpridos. Simplesmente isso. O CPP, Código de Processo Penal, mudou em relação às medidas cautelares, 45% do nosso da população carcerária toda, cuja 90% são de negros e negras. No caso das mulheres, muito mais graves, em menos de 10 anos, a população carcerária feminina cresceu 526% no Brasil, enquanto que a masculina cresceu 200 e alguma coisa. Ou seja, a população carcerária feminina é algo assim, absolutamente assustadora. Todas mulheres negras que estão ali, jovem. Vem o Código de Processo Penal, recentemente faz uma mudança. Olha, mulheres negras, sobretudo, mas mulheres encarceradas, podem ter como medida cautelar, se tiverem filhos menores de 12 anos ou, se tiverem grávidas, cumprirem a cautelar em sua residência. E falam isso. Olha, a lei, não, nós somos ótimos, a lei disse isso. Sim, e aí? Quantas saíram? Nenhuma. Aí vem o HC Aí começa, primeiro, a questão, né, da ex-primeira-dama, que teria o filho menos de 12 anos, o juiz de primeira instância solta, e o habeas corpus, e aí o Ministério Público recorre, chega lá em cima, o desembargador federal, que provavelmente nunca entrou num presídio, nem feminino, nem masculino, diz assim, olha só, vejam como é cruel. Ele não diz, realmente, vamos cumprir a lei. Não, ele diz assim, a lei não é cumprida para 90% das mulheres pobres e negras que estão nos presídios. Portanto, eu não vou cumprir para a rica, branca e rica. O que ele tinha que dizer é um absurdo que só ela tenha conseguido. Vamos instar, é uma questão de federalizar, vamos instar o Estado a soltar todas as mulheres pobres, negras, que estão nos presídios e que não estão oferindo. Ele reconhece que é um direito. Não, é um direito. Mas, como não é cumprido pelo Estado, eu também não vou cumprir. Vejam como é cruel a fala e o discurso. Na verdade, não se trata de afirmar o direito para todas aquelas mulheres, até porque 90% são negras e pobres. É o contrário. Olha, vamos usar aqui que não é cumprido para elas, para a gente também não cumprir para os outros. Como o discurso é manipulado. E agora, no STF, a concessão, que, na verdade, é apenas uma fala
Realmente, elas têm direito. Mas isso já estava no Código de Processo Penal, na mudança das cautelares. Não é nenhuma novidade. Só que eles não cumprem. Não cumprem. Continuando. Dentro dessa estrutura social, racista, que é estrutural, é fundamental entender que essas identidades raciais são, de novo, falo, construção de práticas sociais. E, por isso, nós temos que fazer o quê? Primeiro, tomar posse das palavras. E isso, no jurídico, é fundamental. Temos que tomar posse das palavras, dizer o que aquilo quer dizer. Que a cultura, por exemplo, no meu caso, que sou advogada criminal, que trabalho com direito penal, que a política criminal é racista. Quem vai preso? Negros e pobres. Negras, como eu falei para vocês, 526% a mais de mulheres negras no cárcere. Mulheres que têm filhos. Tivemos o caso no CEAP, na Bangu, presídio de mulheres, há 3 anos atrás. Bárbara é o nome dela. Bárbara é esquizofrênica. E Bárbara tinha surtos, porque ela não era medicada no presídio que ela estava. Presa provisória, negra, pobre. Estava por tráfico de entorpecente, porque ela foi pega levando maconha para seu namorado, pai do seu filho, no presídio em que ele estava por tráfico de entorpecente. Ela estava prestes a ter filho, o que faz com que ela, muito nervosa, teve um surto. Ficou muito nervosa, muito atacada, o que faz a diretora branca, diretora mulher branca do presídio feminino, manda colocá-la na solitária para que o surto acabasse. Ela passou a noite toda gritando e teve seu filho sozinha na solitária. Se não lembrar o que acontecia, que acontece hoje, por isso eu disse, nós somos uma sociedade escravocrata, nas senzalas, onde as mulheres pariam sem absolutamente nenhum auxílio. Muitas vezes, a parteira, também escrava, era proibida pelos seus senhores de dar assistência à sua irmã. O caso de Bárbara foi um escândalo, porque chegou à mídia e a diretora branca acabou sendo exonerada. Mas, vejam, só acabou sendo exonerada porque isso chegou ali, acabou criando um enorme problema para o Estado. Mas isso volta a acontecer, porque é muito comum que mulheres grávidas, presas provisórias, sem decisão definitiva, deem luz dentro do camburão, enquanto são levadas para o hospital. Às vezes ajudada por outros presos, que também são levados, presos homens, porque às vezes são levados também no camburão para o hospital por alguma razão, e que não são médicos, são outros presos. Todas elas, quando chegam, se elas conseguem chegar e dar à luz no presídio, elas dão à luz algemadas, como se uma mulher parindo pudesse sair correndo e fugir do hospital. Até hoje é assim, há uma briga enorme da Defensoria Pública, do IAB, de vários órgãos oficiando e mandando. Já houve um mandado de segurança que foi negado na Fazenda Pública contra o CEAP para que essas mulheres possam dar à luz dignamente. Não, elas continuam dando à luz algemadas. Então, são práticas que estão aí no estrutural. O Estado faz isso e está naturalizado. E é isso que quando a gente chama atenção para essa questão de falarmos do lado da nossa branquitude e pensarmos de uma nova alfabetização que consiga mudar essas estruturas, né, tem muito tempo, que é mudar o sentido da palavra jurídica, ou então dizer aquilo que quer dizer mesmo. Olha, nós vamos conceder o habeas corpus, mas a gente sabe que não vai ser cumprido mesmo, então
Diz logo isso, escreve logo isso. Escreve. Vamos conceder porque é direito, todo mundo está na lei. Mas, olha, não vai ser cumprido mesmo. Não, mas aí o sentido vai assim. Mas elas vão ter que comprovar onde moram, se tem família. E é isso que a gente combate quando a gente diz assim, temos que dar sentidos às palavras. Temos que dar sentido às decisões judiciais. E o sentido não é somente, eu concedi, pronto, agora é problema lá do Estado, é problema do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de quem for. E, sobretudo, agora, sim, um quinto ponto, né, seria que, na questão das palavras, é a capacidade que todos nós, seja lá da nossa branquitude, seja o pessoal que esteja nessa zona do não ser, que temos que brigar para que não exista mais zona do não ser, mas o importante é, se reconhece que existe a zona do ser, não ser, pôr o dedo na ferida, ou seja, não querer mais que existam zonas de não ser, temos que interpretar os códigos dessas práticas diárias e não dizer, isso foi um mal-entendido. Um exemplo também recente, saiu em toda a mídia, né? O casal branco que entrou com seu filho negro na loja de carros, né? Um menino, acho que tinha 10 anos, e que o vendedor expulsou o menino dizendo que ele era um menino de rua. Ele era filho do casal. Desculpa, foi um mal-entendido, foi isso, não sei o quê. Isso são práticas que estão no dia a dia. Não é mal-entendido, não. Não é mal-entendido. São as práticas sociais. Então, temos que dizer, né, esses códigos que estão colocados na sociedade, temos que olhar, sim, como recentemente eu vi, determinada, tinha uma criança com a mãe no colo e uma outra, acho que era amiga, junto, e aí chega alguém, tudo bem, que bonitinha, seu filho. Olhou para a branca e falou, é o seu filho, achando que a outra era, sei lá, a babá. Foi constrangedor para quem conhecia, mas são códigos que a gente tem que ler. Isso não vai, desculpa, não, que bonitinho seu filho. Não é assim que funciona. E a gente tem que. Isso é racismo. Desculpa, foi mal atendido, imagina, eu não sou racista. Não, todos nós criados dentro dessa estrutura. Fomos criados dentro dessa estrutura. Assistimos desde crianças a essas estruturas. Assistimos, por exemplo, vamos embora, o arquiteto que constrói, desenha seus apartamentos novos, o arquiteto que não é racista, que tem vários amigos negros, o que seja, e que, na hora que vai fazer o desenho do quarto da empregada, faz ele com 1 metro por 1 metro e desenha a senzala, né? E desenha lá um banheiro que tem um chuveiro que cai em cima, sei lá, da privada. Você vai dizer que ele é racista? Olha, no meu dia a dia eu não sou. Não, é sim. Isso é uma prática que ele aprendeu. Ele aprendeu na faculdade a desenhar. Olha, todo projeto aqui no Brasil tem um quarto de empregada depois da cozinha, com um banheirinho lá na área de serviço. E as pessoas não veem isso como sendo uma prática institucional racista. Você tem um desenho das casas onde as pessoas moram, ter um quarto de empregada com, um cubículo, né, sei lá, o que é aquilo, com um quarto horroroso, que seja depois da cozinha. Como é que é isso? Isso não é racismo? Certo? Eu acho muito difícil que quem seja o branco vai lá, não, aprendi na faculdade, fazer assim, etc. Mas eu acho muito difícil que o negro desenhe uma casa para brancos, ou ele acabou introjetando subjetivamente o racismo e acaba fazendo aquilo, mas hoje tem que dizer não, eu me recusaria a desenhar isso, se você tivesse uma enorme quantidade de arquitetos negros, o que no Brasil, eu acho que se conta a dedos quantos arquitetos negros que vão desenhar casas para brancos morarem em lugares nobres, você tem ali desenhando. Não, não tem. Isso é prática do dia a dia. E que dificilmente se você não colocar o dedo na ferida, você não conhece. Então, a grande questão, já finalizando, é
Como não olhar, primeiro, para a questão do negro, que é isso que o branco faz, mesmo super bem intencionado, como um objeto de pesquisa? Não. São seres humanos, como os brancos, mas que são colocados pela sociedade racista nesse lugar de não ser. Eu ousaria dizer que são colocados, a gente fala muito do outro, né, no reconhecimento do outro, mas é pior, porque o outro você ainda, quando você falar aquele outro diferente, o pior é ser colocado na zona do não ser, porque nem outro é. E esse reconhecimento, de que nós que estamos falando do lado da branquitude, que falamos de um lado privilegiado, temos que reconhecer que falamos do lado privilegiado, que é muito mais fácil, como disse aqui, que é absolutamente desconfortável, eu concordo com a Tula. Quantas mulheres brancas já falaram aqui, muito antes de termos uma jurista de primeira escola, com capacidade crítica, uma jurista que assim, impressiona por tudo que ela nos diz, falando só agora em 2018. E, para terminar, outro desconhecimento meu, que acabo de descobrir pelo Frei, que foi considerada a primeira advogada do Brasil. O nome dela é Esperança Garcia, era uma escrava de 1715 e que já lutava pela libertação dos escravos. E foi descoberto, a história dela foi descoberta no Piauí por estudiosos, e a OAB do Piauí acaba de dar-lhe o título de primeira advogada do Brasil. É a primeira advogada e advogado e tudo. Ela seria a primeira jurista, a primeira que trabalhou na qualidade de advogada do Brasil. Imagina, uma pessoa como essa, só em 2018, 2017, estudiosos conseguem descobrir a história dela. Imagina, quantos anos, né? Mais de 200 anos depois se descobre que a primeira mulher que trabalhou como advogada no Brasil era escrava e trabalhou naquela época. E nunca se ouviu falar dela. Nunca se tinha ouvido falar dela. E agora ela recebe esse título. Muito tempo. E eu gostaria de dizer aqui, do meu lugar de branquitude, que eu não gostaria de que tivesse mais um século para o reconhecimento das mulheres negras como o imenso motor de afeto, de luta, de construção da nação brasileira. Porque o afeto que nós temos nas religiões afro-brasileiras, que são linhagens matrilineares, cujas mulheres são o sustento e a força espiritual dos terreiros, eu não gostaria que isso voltasse a ter, e que isso ainda tivesse séculos pela frente, para que nós reconhecêssemos que o Brasil é e foi construído por essa luta dessas mulheres negras, e da força espiritual dessas mulheres negras, em todos os terreiros, nas senzalas, em todos os nossos espaços de empoderamento da mulher. Nós, mulheres brancas, devemos às mulheres negras o espaço, e muito do espaço que ocupamos hoje. Foi necessário, inclusive, que embranquecesse a mãe Iemanjá. A representação, não estou falando do nosso sincretismo, Nossa Senhora das Candeias, nada, estou falando a própria Iemanjá, como a Umbanda representa. Ela é branca, com seu vestido. Quando a Iemanjá, a representação de Iemanjá, diretamente iorubá africana, é infinitamente mais forte na sua força, no mar da onde nasce a vida, do que a mãe Iemanjá branca, que é linda, é bonita também. Mas vejam como até nisso é preciso apagar. Portanto, hoje eu queria encerrar dizendo que eu gostaria de estar ombro a ombro
com a sua briga, com a briga de todas nós. Talvez eu não possa... Eu estou falando do meu lugar de branquitude, mas eu gostaria muito, muito mesmo, de louvar a todas essas mulheres negras que fizeram a nossa sociedade, que fazem a nossa sociedade. E eu gostaria de continuar ombro a ombro com essa luta do lado de vocês. Obrigada. Eu vou, mais uma vez, aqui reafirmar o grande orgulho que eu tenho de ser colega de Vitória e de Tula, né? Assim, Frei Davi, Deus sabe o quanto eu devo à Vitória. E Deus sabe também o quanto eu admiro Tula. E vou dizer aqui, né, para comentar e debater o assunto, trazer algumas informações que eu julgo que sejam interessantes, né? A primeira delas, nascida num debate aqui na Procuradoria-Geral do Estado, com o professor Marcelo Paixão, né, que é um grande economista, professor da ECO, né, da UFRJ, e no qual ali propunhamos a seguinte questão que tem a ver com isso que Vitória falou muito da branquitude e que se reportava a um pressuposto muito conhecido da obra do psicanalista Jacques Lacan, né, que é o tripé entre sujeito, objeto e carrasco. E dizer que nós, brancos, e nós, instituições brancas, temos que ser o nosso próprio carrasco e suicidar o nosso racismo, o nosso machismo, o nosso patriarcalismo, o nosso sentimento hierárquico, suicidar no sentido de eliminar de dentro de nós, numa tarefa diária e incessante, que é muito difícil de ser realizada. Por quê? Não é à toa que na DPF 186, o voto do ministro Lewandowski começa falando do eurocentrismo, porque nós fomos criados nesse absurdo de que somos europeus, que somos ocidentais e que, portanto, somos brancos, todos brancos. Essa é uma questão que nós temos que nos encontrar e que realizar, né, não só esse suicídio que é individual, no sentido de que cada um renuncia e abandona esses valores, mas que também é institucional, né? Eu tenho uma história de vida que proporcionou muito isso, né? Porque eu sou, ao mesmo tempo, trineto do barão de Pati do Alferes, né, que marca o meu sobrenome, que foi, né, o algoz de Manuel Congo, né? Foi só isso. E que escreveu um livro, A Fundação de uma Fazenda de Café na Província Fluminense, que é uma teoria da escravidão. A teoria da escravidão é uma coisa tão forte quanto a prática da escravidão. Porque, né, num manifesto teórico, ele ensinava como se deveria instaurar, preservar e manter uma unidade produtiva escravista. E propunha ainda como superar a escravidão através de um modelo semi-feudal, que é a economia de barracão, que depois foi introduzida no campo brasileiro. Ele só não cuidou de urbanização e de racismo ambiental, mas se ele tivesse pensado um pouquinho mais, talvez tivesse chegado a essas conclusões também, né? Mas ele fez melhor do que os nossos arquitetos, porque ele criou a senzala moderna, com varanda, para as pessoas não saírem da senzala e irem para o templo e ficarem doentes. E, ficando doentes, não trabalharem, né? A ideia de que só se devia punir Manuel Congo, por quê? Porque se ele punisse os outros 350 escravos, né, que se levantaram, né, ia acabar a mão de obra nas fazendas. Então, nós vemos aí essa grande questão que representa a estruturação. E aí nós vamos chegar lá em Aristóteles, que foi o primeiro indivíduo que disse que tinha, né, o homem humano e o homem não humano. Coisa que depois foi mais ou menos repetida, né, por vários e vários filósofos, por vários e vários pensadores.
E isso nos trouxe para uma perspectiva no Brasil de ver que, né, os homens não humanos, as pessoas não humanas, representaram aquilo que nós podemos dizer que é a acumulação primitiva no Brasil. Por quê? Porque foi através do trabalho dessas pessoas e dos corpos dessas pessoas que se realizou aquilo que se chama em economia de acumulação primitiva, ou seja, né, o enriquecimento de toda a nação. É muito... A escravidão e o genocídio indígena foram os responsáveis pela riqueza no Brasil e pela pobreza no Brasil. Quando nós nos deparamos diante da Lei 601, de 1850, que eu sempre gosto de citar, né, vocês vão ver, surgir a propriedade no campo, a propriedade com registro, né, ou seja, a transcrição sendo pela primeira vez um mecanismo de transferência da propriedade, né, porque antes o registro era feito pela igreja. Então, esse registro surgiu dizendo que a propriedade era branca. Por quê? Porque era para 386 famílias que existiam na época que eram proprietárias de grandes terras no Brasil. Mais do que isso, disse que depois desses brancos viriam outros, que seriam os imigrantes, que receberiam terras de graça para colonizar. Como foi? E se jogou para a base da pirâmide social negros e indígenas, porque não reconhecidos como sujeitos de direito, não podiam ser proprietários nem dos seus quilombos, nem das suas aldeias. Então, nesse momento, né, se decidiu a questão que seria explosiva na hora da abolição, que era o problema da propriedade, o problema da terra. Não tinha terra, não tinha propriedade, não tinha cidadania, não tinha a condição de sujeito de direito. Então, eu vivi isso, né? E tenho esse registro no meu sangue. Talvez tenha tido condição de superar essas coisas em determinado limite, porque do outro lado do meu sangue tinha a minha avó Adalgisa, que era mãe de santo, e que me ensinou que eu era filho de Xangô, e me ensinou que eu tinha determinados compromissos na vida, mas que teria também problemas com essa questão. Eu era proibido de dizer na minha escola católica que a minha avó era uma sacerdotisa de Umbanda e que eu teria, entendeu, qualquer tipo de relação com isso. Eu era um menino católico. Então, sofri, né, como branco, né, no lugar do branco, mas a dimensão de que isso tudo estava errado. Na história de um brasileiro, né, que por conta das nossas histórias acaba misturando, né, essas duas correntes. Essa avó, mãe de santo, foi a primeira dentista a se formar no Brasil, se formou em 1911. Não era fácil. Se separou em 1926, formou os 3 filhos, me ensinou a ler. E ensinava a ler as pessoas em geral que fossem analfabetas, que ela soubesse que eram analfabetas, ela pegava e ensinava a ler. Ensinou a ler o mendigo, ensinou a ler a empregada, ensinou a ler o trocador de ônibus. Volta e meia ela pegava um, levava lá para casa e estava ensinando a ler. Então, esse suicídio é possível. Da mesma maneira que na instituição, eu vi, no dia que eu entrei na Procuradoria, né, no dia da minha posse, foi muito feliz, se chama recipiendário, né, o discurso de um procurador mais antigo que nos recebe, foi de Miguel Baldez, que disse que nós podíamos sair do plano da norma jurídica para o plano da relação jurídica. E, na época, eu fui trabalhar com ele no Núcleo de Terras. No Núcleo de Terras, eu vi de perto o que Tula muito bem estuda, que é o racismo ambiental. E depois, né, nós, através da vinda aqui mágica do Frei Davi, o nosso taumaturgo, né, que fez com que nós nos envolvêssemos na luta pela defesa do sistema de cotas, né, que foi talvez a primeira
experiência de um suicídio desse que a Procuradoria-Geral fez, né? Porque não foi só eu, né? Eu e Flávio Willemann e outros colegas defendemos, né, as representações de inconstitucionalidade, as ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, os mecanismos de controle concentrado. Mas todos os colegas defenderam as ações que eram em controle difuso, os mandados de segurança, as medidas cautelares, e nós ganhamos todas. Então, isso é uma coisa que orgulha a Procuradoria-Geral do Estado, a história da Procuradoria-Geral do Estado, e é um ponto, né? Esse ponto se revela numa questão epistemológica do direito que todos nós hoje tratamos aqui. E eu falo muito isso como professor de direito administrativo, né? Eu gosto dessas posições, né? Eu sou descendente de algoz de escravo, eu sou professor de direito administrativo, eu fico nos lugares, né, que são lugares, né, de resistência, né? São lugares complicados. Por quê? Porque o direito administrativo, né, é aquela célebre disciplina da qual disse Chico Campos, né? A Constituição passa e a administração fica. E ele conspira contra o direito constitucional. Tanto quanto o processo civil e o processo penal também conspiram contra o direito constitucional. Né? Então, o que nós vemos? Nós vemos, por exemplo, né, a ação afirmativa. A ação afirmativa é evidentemente constitucional. A igualdade é constitucional. A Constituição manda reduzir a desigualdade, o que é, inclusive, subversivo. A Constituição partiu do pressuposto de que existe desigualdade. Então, inconstitucional é não haver ação afirmativa. Então, a gente chega a essa conclusão claramente na Constituição. Aí a lei vem e diz, manda fazer ação afirmativa. Aí tem fraude, por exemplo, na inscrição, na autodeclaração. E aí a instituição, ou seja, a universidade, seja um órgão qualquer que esteja fazendo o concurso, não quer apurar a fraude. E aí a administração conspira contra a Constituição. E surge uma coisa que é o que nós vemos discutir aqui. E aí, Tula, eu acho que é interessante. É claro que nós não podemos ter uma visão exaustiva de segurança pública, mas hoje em dia surge uma coisa muito interessante, que são os crimes de branco. Crimes nos quais o sujeito ativo é um branco e viola o direito de um negro e viola o direito de um indígena. Quando nós falamos dessa suposta intolerância que é racismo religioso, é um crime de branco. É um crime contra a cultura negra, é um crime contra o sentimento negro, é um crime que vai, entendeu, atingir, né, a essência de uma discussão também epistemológica, que é o próprio surgimento da episteme, porque antes nós tínhamos a cosmogonia negra, que foi substituída pela episteme do pensamento ocidental. Talvez isso seja a origem mais remota do racismo, porque se chegou à conclusão, assim, que a racionalidade é branca. Depois a propriedade veio, mas antes, muito antes, veio se falar na racionalidade branca. E aí, mais uma vez, nós vamos estar diante, né, dessa dualidade terrível, que é, no caso, né, um crime de branco. No outro caso, outro crime de branco. Mas, por outro lado, nós vamos vendo, né, que pela primeira vez nós temos um estágio no qual nós podemos punir o excesso da branquitude. Né? Como tinha o célebre crime de negro, que não era crime, que era contravenção, que é a vadiagem. Né? A vadiagem surgiu para punir o escravo liberto que não tinha emprego, ou seja, quase todos. Né? Então, e qual era o elemento subjetivo do tipo da vadiagem? Encontrar-se o indivíduo na rua em franca ociosidade. Franca ociosidade, quer dizer, uma ociosidade, né, agressiva, né, uma ociosidade demasiada, uma ociosidade negra. Né? Não era, é claro isso. Né? Hoje nós temos o contrário. Nós temos que um branco diz que é negro para entrar na faculdade.
Isso também é uma outra questão que mostra que as coisas se modificam de uma certa maneira. Por quê? Porque é a primeira vez na história que algum branco se afirmando negro tem uma vantagem. Coisa que jamais houve na nossa história. Mas, por outro lado, nós vamos ver, no outro crime de branco, no racismo religioso, né, o branco, né, fazer o quê? Uma usurpação terrível, que é uma usurpação do sagrado. É a desmoralização, é a desqualificação do sagrado. E o sagrado, para o negro, por conta de toda essa história da cosmogonia africana, é muito mais profundo do que em todas as manifestações religiosas que os brancos procuraram criar. Então, essa é mais uma questão que revela esse ponto que eu falei epistemológico. O direito administrativo conspira contra o direito constitucional. Por quê? Porque ele permite que surja a fraude, ele permite que surja, né, a repressão religiosa. Tudo isso é proibido na Constituição sem nenhuma, né, como você falou, né, ninguém tinha dúvida que, né, o direito à saúde era um direito fundamental. Ninguém tinha dúvida que o direito ao meio ambiente era um direito fundamental, mas as pessoas resolveram discutir isso. E aí se discute. Então nós temos, né, essa questão, né, que eu vejo como básica nessa hora de discussão jurídica assim, propriamente dita. Falar dessas implicações epistemológicas que existem entre o direito constitucional, que, como a Constituição tem que ser, né, o fundamento das outras disciplinas jurídicas, e a resistência das outras disciplinas por conta de uma determinada autonomia. Então, o direito administrativo, esse, claramente, sempre conspirou contra o direito constitucional. Foi através do direito administrativo que se fechou terreiro, foi através do direito administrativo que se proibiu a capoeira, foi através do direito administrativo que se condenou o samba, foi através do direito administrativo que se perseguiu o jongo, foi através do direito administrativo que se impediu que os negros entrassem na universidade, foi através do direito administrativo que a escola pública boa ficou para a classe média e a escola pública ruim ficou para o povo preto, foi através do direito administrativo que o atendimento à mulher negra no sistema único de saúde é feito em menos tempo e com menos recursos que a mulher branca. Foi através do direito administrativo, enfim, que nós vamos ver tudo o que o Estado fez para reprimir, para desqualificar e para diminuir a importância dos direitos que deveriam ser de todos, e assim o direito administrativo reforça e consolida inteiramente essa ideia de ser e de não ser que a Tula aqui brilhantemente falou, né? E eu digo isso tudo para agradecer profundamente as palavras da Tula e agradecer não no sentido elogioso ou no sentido fraternal, mas agradecer as críticas que a Tula fez aqui, sabe? A Procuradoria-Geral do Estado se orgulha de ter sido pioneira em vários campos, mas a Procuradoria-Geral do Estado fez isso porque reconheceu o seu equívoco de não ter feito antes, como você deveria ter estado aqui antes, como antes de você deveria ter estado outra grande jurista negra, e como antes de você e antes dessa grande outra jurista negra deveria ter tido outra. É essa a realidade que nós nos deparamos, é essa a realidade que nós tentamos, de alguma maneira, transformar. Nós vemos hoje, eu trabalho, sou chefe do jurídico da Secretaria de Direitos Humanos, junto com o da SEAB. A SEAB é uma das maiores administradoras de imóveis do mundo, tem 250 mil imóveis. O pobre, que não mora na favela, mora numa casa da SEAB. Tanto que a casa da SEAB ficou que nem Brahma, Gillette, né? Virou uma marca, né? Casa da SEAB. A casa não é da SEAB, a casa é do cara. A casa é do proprietário, nunca foi da SEAB, né?
A SEAB foi criada para fazer política de remoções. Outro dia eu calculava, né? A favela da Catacumba foi para a Vila Aliança. Aqueles prédios todos lindos da Lagoa, que tem nomes de compositores eruditos, todos somados, e mais os do outro lado, que tem dois assim, que são mais modestos, mas também de muito bom padrão, né? Aquelas propriedades todas somadas, hoje dá 1 bilhão e 500 milhões de reais. A Vila Aliança vale 300. Transferiram 1 bilhão e 200 milhões de reais dos ricos, dos pobres para os ricos, dos pretos para os brancos. Não é só, né? E aí nós vamos ver, né, a questão estrutural absoluta do racismo. Porque não transfere só, né, o mal-estar, né, o desconforto, o desagrado, tudo isso que já é muito ruim. Transfere o dinheiro. Usurpa, toma. Como no livro, né, do Barão, que dizia, né, que tinha que dar uma certa alimentação, um certo horário de trabalho, uma certa senzala para que a produtividade fosse a maior possível. Hoje essa produtividade, né, através dos novos processos de alienação que o capitalismo propõe, chega a níveis ilimitados. Ou seja, é transferência não só de cultura, de orgulho, de afeto, é transferência de dinheiro, é uma transferência econômica. Quando se fala no combate ao racismo, se fala nessa transferência econômica que tem que ser, né, obliterada, que tem que ser impedida, que tem que acabar. Né? Quando eu vejo na Educafro, né, aquela, quase como um mantra, as pessoas dizerem: eu sou o primeiro indivíduo da minha família que entra na universidade. Aí nós vamos ver, né, que durante quantas gerações depois da escravidão, né, as pessoas daquela família trabalharam para que as pessoas, por exemplo, da minha família estivessem na universidade. Porque é exatamente isso que aconteceu. Num país como o Brasil, né, quem sabe, sabe porque alguém não soube. Foi a outra coisa muito boa que Miguel Baldez falou naquele dia que eu entrei na Procuradoria e eu não esqueci. Então, eu agradeço profundamente a sua crítica, Tula, porque não é possível que você tenha falado de maneira tão pungente, sabe? E eu, como procurador, dentro da Procuradoria, não assuma, não assimile essa crítica e dizer que nós havemos de nos tornar cada vez mais a casa do direito constitucional e não a casa do direito administrativo. Que nós devemos cada vez mais assumir, né, como Procuradoria-Geral do Estado, de um Estado que foi, né, nós vamos lá agora para o caso do Valongo, o maior porto negreiro do Hemisfério Sul, o Estado das pedras pisadas do cais, que nós não tenhamos mais hesitação em dizer que esta casa tem que ser a casa das dores do povo do Estado do Rio de Janeiro. Que nós temos que estar preparados para assumir essa nova condição de procuradores dessas dores, de representantes dessas pessoas, né? De não ter uma posição, por exemplo, lá na SEAB, de chancelar o racismo ambiental. As casas são das pessoas. Tem mais de 5 mil ações para serem extintas de pessoas que estão simplesmente na justiça pedindo o direito que nós temos que reconhecer administrativamente. Assim como nós conseguimos dar passos aí em relação à questão da saúde. Hoje, administrativamente, já se consegue pedir muitos medicamentos e não se precisa mais ir à justiça. Isso tem que acabar completamente a ideia de que alguém tem que ir na justiça pedir um medicamento. Assim como nós temos que ser capazes, né, como o secretário muito bem acolheu, né, a nossa representação, uma bobagem lá de Laranjeiras, nós queríamos fazer uma milícia. E a gente diz, não pode fazer uma milícia, não podemos. Estamos vendo aqui diante de nós que se quer implantar uma milícia, a milícia não pode. E assim nós vamos, né, passo a passo, fazendo disso aqui uma instituição melhor,
porque, como disse Darcy Ribeiro, lavada em sangue negro e sangue índio. Eu achava que a sua presença aqui, Tula, pelo simbólico, já fosse resolver muitas e muitas coisas, mas você foi muito além do simbólico. Você foi na ontologia. É muito bom ouvir você, foi muito bom participar disso aqui, e eu agradeço, né, como Augusto Werneck, mas agradeço, sobretudo, como Procurador do Estado. Esse foi um grande momento para a Procuradoria-Geral do Estado. Muito obrigado a vocês. Eu volto ao nosso secretário para que ele encerre essa mesa. Obrigado. Bem, primeiro, queria, de fato, agradecer todas as palavras, concordo com o nosso procurador Augusto Werneck, as críticas e críticas construtivas, né? Se a gente não tiver aberto para escutar, né, aqueles que apontam, né, para os erros, nós vamos viver numa bolha. E isso a gente não pode viver. Gostei muito de refletir sobre essa questão da inação do Estado. Aqui já foi muito discutido, a doutora Vitória comentou muito aqui sobre essa questão, né, das mulheres que hoje estão no sistema penitenciário, muitas vezes sem julgamento, e que não têm, né, o mesmo direito, assim como a doutora Tula já disse também aqui, que são aqueles pequenos obstáculos que acabam, né, sendo colocados no meio do caminho e que a gente vê que é aí que o Estado acaba não funcionando, né, talvez com qual intuito, né? Que acho que esse é o grande questionamento. E me recordo quando nós entramos, quando a Secretaria de Direitos Humanos era uma subsecretaria há 1 ano. Então ela tem pouco menos de 1 ano de existência como Secretaria de Estado. E logo um dos primeiros movimentos que nós fizemos foi com relação a esse tema. E eu fiquei muito impressionado até como o Estado falha na organização, onde em reuniões tanto com a SEAP, né, que é a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, quanto com a Defensoria Pública, como não se tinha nem o controle daquelas que se encontravam no sistema penitenciário, quais delas eram mães. Não tinha essa informação. Foi feito até um esforço de lá para cá, mas ali você vê na prática, né? Porque aqui, eu muito humildemente estou aqui escutando e aprendendo, né? Mas aí a gente vê a outra ponta, como é que é a prática, né? Simplesmente quando a gente quer fazer um esforço, né? Na época a ideia era fazer, né, um esforço concentrado, você vai esbarrando, né? Como que as barreiras de fato foram colocadas. E a gente precisa derrubar essas barreiras, precisamos derrubar esses muros. Quando visitei o sistema penitenciário, porque o Estado brasileiro, especificamente com relação aqui ao Estado do Rio de Janeiro, foi condenado na Corte Interamericana e nós, né, tivemos que fazer esse meia-culpa, né, com uma missão vindo da Corte Interamericana, visitando, né, o presídio Plácido Sá Carvalho. Eu me lembro, até ao término da visita, nós visitamos a UPA do sistema penitenciário, que é o momento que você tem, inclusive, numa área das mulheres, e aquilo vai te deixando assim de uma forma, fica tão evidente, como tem tanta coisa errada, mas tão evidente. Eu, muitas vezes, estou na outra ponta, né, escutando, né, alguns discursos que não respeitam minimamente os direitos humanos, e a gente tem que manter, né, talvez esse seja o grande problema quando a gente exerce uma função pública, é que a gente tem que manter um certo equilíbrio, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar debatendo de forma, né, de repente até de uma forma indevida, mas a gente passa, né, tem horas que tem que respirar 10 vezes, né? As pessoas realmente entendem hoje em dia de direitos humanos da pior forma possível, que é muito triste isso. Mas a gente tentando manter o equilíbrio nessa discussão, e uma coisa que eu acho que faria bem a todo mundo, né? Todos aqueles que tiverem oportunidade, né, nós vemos, né, vendo aqui tantas pessoas jovens, é visitar um sistema penitenciário, né?
A gente tem no nosso país, eu gosto de vez em quando trazer uns pensamentos populares, que eu acho que isso aí, né, tem uma sabedoria por trás, né, do pensamento popular. Aquela história, né, para quem só tem um martelo, todo problema é um prego. Então, o nosso sistema foi construído dessa forma, né? Todo problema, olha, joga no presídio, joga no presídio, joga no presídio. Então, assim, né, vejo tantos jovens, se tiverem oportunidade, visitem. Visitem. É um choque de realidade quando a gente visita. Você sai de lá com a sensação, isso não é uma solução. Da forma como está aqui, não é uma solução. Então, para agradecer mesmo, eu acho que talvez estejamos ainda muito atrasados nessas discussões, nesses debates. Muitas vezes as verdades que são ditas são desconfortáveis, mas são necessárias. Não podemos ficar em zona de conforto. Eu, doutora Vitória, quando falou de branquitude, muitas vezes eu passo por isso, né? A gente, né, quer trabalhar, né, mas, ao mesmo tempo, temos uma zona de desconforto, porque é por tudo, né, que a senhora disse aqui, mas a verdade é que esse tema tem que ser debatido, porque eu tenho certeza que lá na frente será possível, sim, mudar a nossa sociedade. Agradeço mais uma vez ao doutor Augusto Werneck, como eu falei antes, muito nos honra na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a sua presença dentro da Procuradoria, como representante da Procuradoria, é um privilégio que eu espero poder carregar para o resto da minha vida, né, em algum momento ter trabalhado, né, com todo o seu, usando, né, e absorvendo também todo o seu conhecimento. E o que é interessante, né, trabalhar com o doutor Augusto Werneck não é apenas aquele trabalho do dia a dia, né? Cada reunião, cada conversa é uma aula também. Então, verdadeiramente falo aqui com toda sinceridade, tá? Não só pelas palavras gentis com relação à história da minha família, mas eu falo de coração. É uma aula a cada vez que nós, né, conseguimos nos reunir, né, e tratar de tantos assuntos. O que eu entendi agora, vem uma segunda mesa, não é isso, doutor?